Convidamos agora o professor Evandro Mirra, assessor da presidência do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGE, e professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, para proferir a conferência Ciência, Tecnologia e Cultura. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. É realmente um enorme prazer estar aqui em Ouro Preto, por ocasião desse evento, e por todas as razões. Em primeiro lugar, como o secretário de Cultura, Washington Mello, ressaltou nesse minuto, pela absoluta relevância desse acontecimento naquilo que ele já representa agora e nas perspectivas que ele abre de estreitamento da cooperação e de produção nesse jogo que envolve ciência, tecnologia e cultura. Em segundo lugar, pelo encanto de Ouro Preto. É sempre um prazer voltar ao Ouro Preto, e que simboliza de uma forma perfeita tudo aquilo que está em jogo, né, nesse nosso trabalho. Terceiro, pelo prazer de receber aqui os nossos colegas de França, que são, ao mesmo tempo, parceiros antigos, de longa data. O professor Gerard Beranger, por ocasião, ontem, da homenagem justamente prestada a ele, com a concessão do título de doutor honoris causa, lembrava que há 41 anos ele visitava Ouro Preto, e que, desde então, tem sido um parceiro constante de nossas atividades. O professor Marco Couturier, que vai em seguida nos falar, ele tem sido também um companheiro, como todos os outros colegas que estão aqui, o professor Jaqui Lesage, e, portanto, reencontrá-los nesse cenário e na perspectiva do desdobramento dos nossos trabalhos, de fato, é encantador. Bem, em realidade, eu vou fazer com vocês, proponho um percurso, um pequeno percurso. Eu não teria nem de longe a pretensão de tentar explorar de forma muito abrangente uma questão tão complexa como o jogo da ciência, tecnologia e cultura, mas escolhi um filamento e que serve, acredito eu, como pano de fundo para aquilo que nos mobiliza, em primeiro lugar, nessa reunião, que é a questão do patrimônio cultural. Nós colocamos preservação do patrimônio cultural, porque é disso que se trata. Temos aqui entidades, tanto do lado francês, especialmente dos museus de França, quanto do lado brasileiro, com esse trabalho do SECOR, o nosso Centro de Preservação de Bens Móveis, que já tem uma tradição, um lastro. Luiz está aqui conosco, que representa isso, mas não só isso, que é todo um trabalho em Minas, há todo um conjunto de redes que têm se desenvolvido já no plano nacional, que tem construído uma competência extraordinária. Então, nessa nossa reunião, nós vamos ter um pouco essa apresentação de competências que se pretendem cooperativas, complementares, dentro dessa perspectiva do nosso trabalho em comum. Muito bem. Essa preservação, portanto, ela já é concebida de uma forma dinâmica, ela já é concebida de uma forma geradora de cultura. E é por isso que eu gostaria de começar a primeira imagem. Por favor, tem alguém que pode passar? Eu mesmo passo aqui. Eu tenho. Você me faz esse favor? Muito bem. Já que falamos de ciência, vamos começar com um livro, com um texto que é a parte introdutória de um texto que se tornou quase mítico. São as famosas lições de física, proferidas pelo professor Richard Feynman, prêmio Nobel da Física e muito conhecido, foi professor visitante no Brasil durante algum tempo. E é um conjunto enciclopédico, são 3 volumes amplos que cobrem toda a introdução à física, e justamente ele começa com isso. Ele começa comentando que todo o universo encontra-se num copo de vinho. Temos ali tudo aquilo que a gente quiser encontrar. Nós vamos olhar, vamos ver ali o líquido que circula, os fenômenos de transporte, o líquido que se evapora, portanto, as transformações de fase, os reflexos da parte de ótica, os átomos, Você puxar um pouquinho?
Muito obrigado. Mais um pouquinho, professor. Perfeito. Muito obrigado. O vidro é a destilação das rochas da Terra. E, na sua composição, nós lemos os segredos da idade do universo e da evolução das estrelas. Que estranhos arranjos químicos existem no vinho. Como eles se formaram, os fermentos, os enzimas, os substratos. Nos vinhos encontramos a grande generalização, toda a vida é fermentação. A próxima. Não se pode descobrir a química do vinho, como fez Pasteur, sem descobrir a causa de tantas doenças. Como é vívida a cor rubi, como impressiona a nossa memória, e qual o poder de embriaguez que traz o vinho. E conclui Feynman comentando que se as nossas mentes, por conveniência, dividem esse copo de vinho, esse universo, em partes separadas, física, biologia, geologia, astronomia, psicologia, sociologia, história e outras mais, lembrem-se que a natureza não sabe disso, não foi informada. E então vamos colocar tudo junto de novo e nos dar o prazer de bebê-lo e esquecer do resto. Essa abordagem de Feynman me parece interessante, porque ele aborda a questão da convivência entre esses diferentes recortes que a atividade humana criou para a inserção no mundo, do ponto de vista do que a gente poderia chamar da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, que é muito do que está em jogo nos espaços de preservação, nos laboratórios de preservação e nas atividades de preservação dos bens culturais. É desse diálogo que se trata permanentemente, não é? O impacto disso, a próxima imagem, por favor, o impacto disso nem sempre é claro para a gente. Eu queria chamar a atenção de uma questão quase caricata, que é a invenção do estribo. Naturalmente, para as pessoas da área, isso não vai ter nenhuma surpresa, mas eu estou citando aqui o professor Lynn White Jr., da Universidade da Califórnia, que é um dos arautos dessa reflexão, onde ele comenta o seguinte: poucas invenções foram tão simples como o estribo, l'étrier, mas poucas tiveram um efeito catalítico na história, uma influência de porte de tanto alcance. O primeiro, esse novo modo de guerra que ele instaurou, ele encontrou expressão numa nova forma da sociedade europeia, ocidental primeiro, dominada por uma aristocracia de guerreiros providas de terra, de tal forma que eles poderiam lutar de uma nova maneira altamente especializada. Essa nova maneira, pode mostrar, por favor, ela estava fundada na seguinte história: o cavalo foi domesticado há 4.500 anos, mas durante os 4.000 anos da beneficência, se montava ou em pelo, ou existia primeiro os partas e outros povos das estepes da Europa inventaram uma espécie de anelzinho de seda, que podia ser um pouco como suporte. Não era disso que se tratava. O cavalo ele mudou a natureza de várias coisas a partir do momento em que se acoplou a invenção do arreio com uma árvore e do estribo. Com isso, você consegue distribuir as tensões sobre o animal e ter um ponto de apoio que jamais existia antes. E aí, desse momento, o guerreiro a cavalo tornou-se terrível. Ele era apenas uma presa fácil de qualquer pedregulho, mas, a partir desse momento, não. Apoiado no estribo, ele se tornou terrível. Obrigado. O exemplo espetacular disso, para o próximo, por favor, foi dado por Charles Martel, na Batalha de Poitiers, a famosa batalha que se livrou ao norte da cidade de Poitiers, da França, que marcou a parada da invasão árabe, da marcha triunfal dos árabes ao longo da Europa. Depois de ter dominado a Península Ibérica, eles caminhavam em direção às outras Gália e outras partes da Europa, e Charles Martel os derrotou em Poitiers. Foi a primeira batalha onde essa estratégia foi absolutamente decisiva. Charles Martel dotou seus cavaleiros todos desses novos estribos, acoplados a esses novos arreios, e o efeito da cavalaria francesa, cavalaria franca, mas exatamente, ainda não era provavelmente a francesa, da cavalaria franca ele foi devastador. E é verdade também, historicamente, que a partir disso
como ele não podia ter todos os cavalos, ficava muito caro manter aquilo, ele achou mais inteligente distribuir terra, que, aliás, nem era dele, a terra que ele estava conquistando no processo, distribuiria entre os seus fiéis acólitos, e cada um deles criava os seus cavalos e acorria em socorro do rei ao primeiro pedido. Com isso nasceu o feudalismo e toda uma época histórica que nós conhecemos. Né? É verdade que, essa interpretação, como qualquer outra, ela é passível de discussão. Hoje, em especial, ela é percorrida por várias correntes que sustentam que a complexidade de um fenômeno como a emergência do feudalismo não pode depender da simples emergência de um estribo. Podemos discutir isso amplamente, mas o fato é que, sem esse objeto técnico, não teria ocorrido, efetivamente, a vinda do feudalismo. Bem, em 1900, uma fábrica de chocolates da Alemanha desafiou os alemães a imaginar como o mundo seria 100 anos depois. E os provocou a falar de ciência, tecnologia e de objetos técnicos. E esse aqui era a resposta que ganhou à pergunta de como é que seriam os meios de transporte dominantes no ano 2000. Bom, isso foi em 1900, não tínhamos ainda o avião, mas já tínhamos os balões. Então, a imaginação, onde ela alcançou, foi a ideia de que a gente teria balões individuais, ou coletivos, em pequenos grupos, o balão familiar, né? Então, nós percorreríamos os céus nos saudando amplamente. O que me interessa nessa ideia aqui é dizer o seguinte, é que, ao pensarmos na dimensão civilização, ao pensarmos na dimensão cultura, nós vamos encontrar esse jogo curioso, que é o jogo da mudança, o jogo da inovação, que requer conhecimento, que se funda profundamente em valores, e, portanto, onde a dimensão cultural é absolutamente determinante, na vontade, na construção da convergência da vontade coletiva e que demanda imaginação. A próxima imagem, por favor. Então, eu gostaria de ver ainda bem rapidamente com vocês esses vetores em sentidos distintos. Primeiro, examinando agora um caso em que a cultura impacta a tecnologia. Vocês veem que, no primeiro caso, o caso do estribo, tipicamente nós temos um caso em que a tecnologia impacta a cultura. Né? Um objeto técnico ele gera possibilidades novas e qualquer que seja o alcance da sua provocação ao novo estado de coisas, ele é decisivo na construção desse novo espaço cultural. E olhando em retrospectiva, e olhando a contracorrente, nós podemos também imaginar a dimensão absolutamente determinante que a cultura desempenha nas possibilidades que nós temos técnicas e tecnológicas. Percorre hoje a história uma outra pergunta curiosa. Por que é que o Império Romano não realizou a Revolução Industrial, que teve que esperar o século XVIII, né, para que viesse a ocorrer na Europa Ocidental e no Norte? A razão do enigma, próxima imagem, por favor. A razão do enigma é a seguinte, é que os romanos eles chegaram a construir todo o aparato, em primeiro lugar, técnico, que lhes permitiria fazer essa revolução. E as realizações romanas são absolutamente extraordinárias. Temos aqui um público viajado, que certamente já viu isso, as estradas romanas que penetraram até o fundo da Ásia, e alguns desses lugares são ainda a manifestação maior da civilização e da cultura. Em regiões, às vezes, ainda abandonadas, nós vamos encontrar essas estradas admiráveis que recortaram o Império. Embaixo nós temos os famosos aquedutos. Só em torno de Roma, mais de 640 mil quilômetros de aquedutos foram construídos, numa rede absolutamente extraordinária, em primeiro lugar, de equacionamento do problema, depois de solução desse problema, para prover uma megalópolis, como era Roma naquele momento, de água potável, que não tinha o seu certo alcance, com aqueles complexos, cada uma daquelas, essa face externa,
que já é esteticamente tão bonita, sedutora, ela guarda um complexo técnico, um sistema de bombeamentos, sistema de divisão e repartição, que é absolutamente extraordinário. Não é trivial chegar a um estágio tal que você consiga fazer isso. Mas, mais do que isso, a logística que isso pressupõe é imensa. Quando a gente acompanha, ao longo daquele mapa da Europa, os caminhos dos exércitos, das legiões romanas, é extraordinário como é que foi possível construir um sistema logístico que levasse até lá. E mais ainda, próxima imagem, por favor. E mais ainda, do ponto de vista do aparato legal, Roma construiu um marco jurídico absolutamente impecável, o direito romano, como a gente conhece, e todo um sistema legal. Basta ver, comparar entre a Grécia e Roma, a situação da mulher, a situação feminina, que é de outro mundo. Na Grécia ela não existe, em Roma ela já é cidadã. Então, Roma é muito moderna em todos esses aspectos. E, finalmente, Roma dominou o vapor, a máquina a vapor. Roma soube fazer a máquina a vapor, eis aqui um exemplo. Nós temos ali, na parte visível, que é a parte superior, deixa eu ver se eu estou aqui com o meu projetor. Acho que não. Bom, mas, enfim, é fácil de perceber. A face visível é a parte superior, onde nós temos um templo, ao lado da muito obrigado. Acho que a distância dá. Mais ou menos. Né? Obrigado, pode deixar. Acho que a gente pode ir mais depressa. Mas eu acho que é possível acompanhar. A gente vê na parte superior, na parte inferior, a gente vê aqui, então, um sistema onde nós temos um líquido, que é água, em realidade. Na parte de cima, aquela pira, ao aquecer aquela pira, a gente pode fazer evaporar a água e, portanto, a gente já tem um motor a vapor funcionando. Mas, em Roma, ele foi utilizado apenas para providenciar essa abertura de um templo, abertura de uma casa. Mais do que isso, né, a próxima imagem, aqui de baixo, não, para trás, pode voltar para trás. Pode voltar. Isso, a maquininha aqui de baixo. Né? Ela chegou a ser utilizada, como força motriz, mas de uma maneira absolutamente episódica e absolutamente periférica. Por que é que não houve interesse em Roma? O que é que limitou Roma a ficar ainda nessa pré-história e não avançar? A próxima imagem. É uma questão de cultura. É que a força dos escravos ela era preferida à força dos rios e dos ventos. Se nós acompanhamos Pompeia, que ficou esse museu vivo, não é? Nós encontramos mais de 800 representações e moinhos a braço, e para uma centena, se tanto, de moinhos que usassem a força da água, a força dos ventos. A representação iconográfica que a gente tem de uma grua acionada por escravos, essa já é de Roma, ela é típica disso. O ter escravo não era só você dispor daquela força, era um símbolo de status. Né? Eu tenho 247 escravos, você tem apenas 18, né? Sabe? Era uma coisa desse tipo. A próxima imagem. Então, volta então, desculpe, volta, saltou um pedacinho. Né? Tá bom. Então, só fazer o comentário mesmo, achei que tinha uma imagem. Então, o que ocorre é que a existência desse valor que é o domínio sobre o outro ser humano e a utilização dele, que foi um fenômeno absolutamente extenso, planetário, né, e que durou tanto tempo, ele representava um valor que era absolutamente contraditório, que se colocava em oposição àquilo que é a força viva do desenvolvimento, do progresso, do avanço tecnológico. Há vários valores da cultura romana, o hedonismo, a valorização do individualismo, todos eles são promotores desse esforço de capacitação e de transformação tecnológica. Mas, ao mesmo tempo, a acomodação positiva,
a essa situação insustentável da escravidão, ela representava o emblema mais claro de um obstáculo mental, de um obstáculo que parte do arcabouço mental e da postura construída, que é incompatível com esse avanço. Obrigado. A próxima imagem. Isso é importante porque é significativo que a gente deva colocar em relevo, no momento que a gente está vivendo, e de novo em escala planetária, uma revolução. Ela está em andamento, é uma revolução da inteligência, ela mobiliza a criatividade, o uso intensivo de conhecimento, e ela gera esse espaço permanente de inovação. A próxima imagem. A inovação é percebida, obviamente, como o novo, a introdução de um novo processo, de um novo produto, de um novo serviço, na prática social, no mercado, na prática social, ou, de outra forma, o conhecimento levado ao mercado, à prática social. A próxima imagem. Agora, a inovação ela representa uma mudança de hábitos, de valores, de atitudes e de cultura. A inovação, como a gente a vive hoje em escala planetária, ela não tem 20 anos, não tem 25 anos, digamos. É curioso a gente ler os arautos da inovação e nos países avançados. Peter Druckmann foi um deles. Se a gente lê livros de Peter e os artigos de Peter Druckmann 20 anos atrás, a gente pensa que ele estava na pré-história. Ele está tentando convencer os americanos de que existe um fenômeno novo, que é a emergência do espaço de inovação. Em 25 anos, essa realidade ela mudou drasticamente do que a gente tem hoje. E, então, em escala planetária, a indústria, tradicionalmente, ela era conservadora, até pelas melhores razões. Primeiro, capital. Você custa ter um parque de máquinas competente para fazer aquele negócio, já vai inovar, mudar, tem que mudar a base, aquela compliqueira. Segundo lugar, mais complicado, capital humano. As pessoas custaram aprender a fazer direitinho aquilo, e fazer sem retrabalho, fazer de uma vez, você já está mudando de novo aquelas coisas, há uma dinâmica complexa nisso. E, finalmente, a fidelidade do cliente, que exigia sempre o mesmo produto. Um pouco como as crianças, que às vezes a gente vai contar a história e elas interrompem. Não, o lobo não falou, não foi isso aí nessa hora, não. Você tem que contar certinho, né, passo a passo, como foi mesmo. Então, o cliente se comportava face ao produto dessa maneira. Pode apertar um pouquinho mais? Aqui no Brasil a gente teve... Não tem outra imagem no meio, não? Dá para apertar mais uma vez? Tem. Aqui no Brasil a gente teve um caso extraordinário, que foi o seguinte: aquele chocolatado Toddy, na década de 60, ele era vendido em latas e passou a ser vendido, de repente, em vidros. E a queda de venda foi vertiginosa. A rejeição ao produto foi brutal. Era o mesmo pó, o mesmo chocolatado, mas o público não aceitou de jeito nenhum. A coisa foi tão grave que a Toddy teve que recorrer à artilharia pesada. Convocou Celi Campelo, a namoradinha do Brasil, né, que passou pelo Brasil inteiro cantando Toddy, Toddy, Toddy em vidro. Aí pronto, né, as pessoas se deixaram convencer para poder comprar isso. É caricato, mas é verdade. Nossos amigos franceses teriam casos deliciosos para nos contar. Vejam que o Citroën, por exemplo, aquela máquina maravilhosa, ela tinha um desempenho tão soberbo e estava ancorada no imaginário de tal forma que, quando foi lançado o novo Citroën, cujo desempenho era futurístico, né? O novo Citroën, vamos lembrar que em francês o automóvel é feminino, né? A nova máquina foi chamada de deusa, de DS. Né? A DS era um D e um S, mas leia-se DS, né? Uma deusa, porque você precisava de chegar ao imaginário com carga total, já que se ia mudar um ícone, aquele nosso velho Citroënzinho, né, daquelas coisas. Então, essa atitude conservadora, ela é a essência do processo inibidor da inovação, como a essência do processo inibidor das grandes transformações. A próxima imagem, por favor. Ela significa o seguinte: há um embate permanente entre uma postura de que a idade de ouro é aquilo que já passou, né? A gente chegou tarde, infelizmente, e uma valorização do novo. E a dominante cultural, próxima imagem, foi absolutamente a idade do ouro. Esse comentário, você pode projetar a próxima imagem? Eu comentário sobre o carnaval. Não, tudo bem, pode deixar. Pode faltar, então, falta dois. Isso. Ótimo. Esse é o comentário de Olavo Bilac.
Ah, que saudades do carnaval de antigamente, quando o carnaval era puro, não era comercializado. Olavo Bilac, Rio de Janeiro, 1890. Então, não me venham com essa conversa. Era aquela nostalgia de que as coisas já foram puras, dando daquele jeito assim. A outra, bom, então o que se trata em todo esse esforço de transformação é dizer que as coisas são mutáveis, como diz o nosso poeta Jair Campos. É a próxima imagem. E a França tem uma alta responsabilidade nisso, porque a dominante absoluta da Idade do Ouro, ela dominava corações e mentes, e foi agravado pelo fato de que os visionários que vieram propondo utopias, as utopias agradavam a uns, mas não aos outros. Então, a utopia de Thomas More, aquele mundo rígido, fechado, né? O mundo de um lugar que não existe, de que aquilo representava muito mais um reforço do obstáculo, a ideia de que o mundo pode vir a ser melhor, do que, em realidade, um ataque à questão da Idade do Ouro. Então, a ideia de que a utopia, e os grandes utopistas tiveram esse papel, ela só começou a ser abalada. Eu acho que a gente poderia localizar no século XVIII, francês, mas especialmente na Semana da Arte Moderna, a famosa Déjeuner sur l'herbe e outras coisas, onde o grande manifesto, claramente, é o manifesto de Baudelaire. Todos terão reconhecido, certamente, os versos finais da Fleur du Mal, né? Onde ele nos conclama a plonger au fond du gouffre, enfer, au ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Essa ideia de que o novo tem, ao mesmo tempo, o bem e o mal. Ele tem seus riscos e as suas vantagens, mas é a nossa marcha, e é ali que a gente vai encontrar, de fato, a renovação, o oxigênio. É Baudelaire, o grande arauto, é ele que abre essa possibilidade, esse arcabouço mental para nós. A próxima imagem, por favor. Em homenagem também a uma das questões cruciais que essa transformação coloca e que é típica do momento que a gente está vivendo, vamos lembrar aqui o nosso querido savant Cosinus, o professor Cosseno, que foi desenhado, que é a primeira história em quadrinho desenhada, ainda por um matemático francês, Christophe, né? E que tinha, então, portanto, o nosso sábio Cosseno. Esse quadrozinho, para quem se lembra das aventuras do savant Cosinus, é típico. Ele sempre, a família está querendo tirá-lo de casa, e nesse dia eles vão uma ópera, vão ver uma ópera. Parece que tem que atravessar o Pont Neuf ali e chegar lá naquela praça. E ele fala assim: olha, vocês podem ir andando, vocês não terão chegado ao Pont Neuf, eu já terei alcançado vocês. E volta correndo para o quadro para estudar o equilíbrio dos corpos em movimento, que é a sua grande paixão daquele momento. E ali fica a empregada da casa, que se chama Escolástica. Então, está lá Escolástica, Scholastique, né? E, para esse título, então, o professor Cosinus, ele volta a estudar o equilíbrio dos corpos em movimento. Escolástica não chega a compreender a utilidade que pode existir em escrever uma porção de coisas e, no final, colocar que é igual a zero, né? Então, já que é zero, na opinião dela, era melhor até nem escrever. Mas, em matéria de ciências, a opinião de Escolástica é negligenciável. Eu não sei se no tempo do Christophe era assim, desconfio que não, mas hoje certamente não é. Quer dizer, hoje se constrói, esse é o dado cultural do nosso tempo, você tem que levar em conta a opinião pública. Nosso grande debate sobre os organismos geneticamente modificados, sobre a célula-tronco, tudo isso dá visibilidade quase caricata a uma questão que impregna todo esse nosso empreendimento científico, tecnológico e cultural. A próxima imagem. De modo que aprendamos com a opinião pública a conviver com ela e aprendamos a construir na controvérsia. A próxima imagem. Essa é uma das dimensões culturais. O próximo, por favor. Se recusou? É o seguinte, é que nós temos que trabalhar nesse universo com a pluralidade de visões. E essa pluralidade de visões não constitui um problema. Ela é parte da solução. Não há um iluminado que saiba por onde é que a gente deva ir. É preciso, do jogo, do contraponto entre as diferentes visões, construir um caminho positivo que contemple, que seja flexível e que se organize. A próxima imagem.
é necessário identificar os conflitos. Precisamos fazer isso. Sob pena da gente ficar aí combatendo fantasmas na noite, né? Não são eles. É preciso organizar o dissenso. O dissenso é importante. E aprender a construir visões compartilhadas. Vamos procurar identificar aquilo. Lembremos do grande poeta brasileiro, Caetano Veloso, que já nos cantou que eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem. Apenas eu sei de diversas harmonias bonitas possíveis, sem juízo final. Então, é essa a ideia, esse equilíbrio. Muito obrigado. Esse equilíbrio e essa visão que são o nosso, é o que se coloca para a gente nesse espaço cultural de convivência, de contradições e de apoios, de suporte, de ressonâncias entre a ciência, a tecnologia e a cultura. A próxima imagem. Eu já me encaminho aqui para o fim, pode anterior antes, que nós somos vítimas daquilo que foi chamado por Charles Snow de as duas culturas. E é claro que outras pessoas já tinham dito isso, mas ele chegou na hora certa, debaixo do holofote correto, e falou a coisa, e aquilo teve ressonância, virou uma expressão comum. Aquilo atingiu os corações e mentes. Né? E, por acaso, vejo eu aqui, consultando meu relógio, que esse fato se passou há exatos 51 anos. Ele se passou no dia 6 de maio de 1959, na Universidade de Cambridge, numa conferência, então, que chama-se As Duas Culturas. E onde Snow ele se lamenta disso. Falou, em algum momento, antigamente, ainda fala do homem renascentista e tal, a gente tinha uma curiosidade bem distribuída, em algum momento infeliz, houve uma clivagem, e as humanas e sociais seguiram por um lado, as ciências, as matérias seguiram por outro. E aí ele fala, ele diz ali, olha, quantas vezes eu, que estava presente aí numa festinha, e entre intelectuais, Snow é um escritor conhecido, né? Então, normalmente ele frequentava a cultura mais humanística, e ouvia expressões assim, um pouco pejorativas com relação à incultura dos cientistas ou outros. E aí ele disse o seguinte, uma vez, de vez em quando, eu até provocava o pessoal e dizia o seguinte, escuta, vocês aí tão sapientes, né? O que é a segunda lei da termodinâmica? A resposta era fria, né? Nossa, e era sempre negativa. Contudo, eu estava perguntando alguma coisa que é o equivalente científico de, você já leu uma peça de Shakespeare? Perguntar isso para o inglês, né? Então, é verdade, Snow ele é feliz ao falar desse contraponto. Quem talvez, na cultura ocidental, tenha sido a pessoa que falou com mais felicidade foi, a próxima imagem, Gilbert Simondon. Filósofo francês, né? Nos meus tempos de École de Mines, né, Gerard, que a gente tinha lá no CRM, além de todos os encantos do nosso trabalho, naquele lugar maravilhoso, tinha a vizinhança. Simondon trabalhava nessa época, na época eu fiz o doutorado, na École de Mines, ele trabalhava na Rue Serpente, lá na escola de educação, que tem, portanto, 3 ou 4 quadras, aí eu podia escapar de vez em quando para ouvi-lo falar. Mas Simondon escreveu um livro absolutamente maravilhoso, que chama-se Sobre o Modo de Existência dos Objetos Técnicos, que, na minha modesta e desvaliosa opinião, deveria ser uma leitura fundamental. Sabe? A visão, e espantosamente, isso é a tese de doutorado dele, escrita em 1958. Quer dizer, a lucidez, a pertinência para captar o de essencial que estava se transformando no universo técnico é absolutamente extraordinário. Eu releio isso com um prazer crescente. Mas o que Simondon discute? Isso aqui é bem o começo do livro. A primeira frase é assim. Esse estudo é animado pela intenção de suscitar uma tomada de consciência do sentido dos objetos técnicos. A cultura se constituiu em sistema de defesa contra as técnicas. Heidegger e outros são rancorosos, né? Falam as outras técnicas assim, sai bicho, sai para lá, reda capeta, né? Vá de retro satana, supondo que de defesa contra as técnicas. Ora, essa defesa se apresenta como uma defesa do homem, supondo que os objetos técnicos não contêm realidade humana. Aí ele parte com uma oração maravilhosa, onde ele mostra que a técnica não constitui apenas instrumentos. Na realidade, as técnicas constituem sistemas de mediação, enquanto mediação tem uma dimensão cultural essencial.
A cultura, ela cria mediações. A cultura ligas, ela cria redes, ela faz. Então, o objeto técnico ele se insere como uma luva e como parte essencial no jogo de construção da cultura. E as frases, o livro de uma beleza, é como se fosse um poema. Simondon diz, por exemplo, que a realidade que contida numa máquina é a realidade humana, pensada pelo pensamento humano, realizada pelo ser humano e materializada em estruturas que funcionam. Essa questão da funcionalidade, a questão das estruturas, tudo isso, que fala com uma elegância e com uma beleza extraordinária. E acho que é útil para nós nesse momento que a gente pensa isso. A próxima imagem, por favor. Rapidamente, eu queria passar por vocês, com vocês, bem rapidinho, uma vez que pensamos na questão da preservação do patrimônio, da sua dimensão cultural, e nesse grande espaço em comum, que a cultura ela fala muitas línguas. Não é? E talvez o melhor retrato da grande mudança do mundo ao passar do paradigma da mecânica para o paradigma da termodinâmica tenha sido dado pela pintura. Se nós acompanhamos a pintura do século XVIII, o que nós vamos encontrar é a representação permanente das forças que, então, a física e a ciência conhecem, que são a água, o vento, a tração animal e, dentro dela, ou, se for considerado, a ação humana. São só essas. A próxima imagem, por favor. Então, o que a gente vê? São lá a água, o barco, essa coletânea. A próxima imagem agrega mais um, porque tem lá o Neuburrinho. Então, esse é um quadro de Constable, talvez vocês tenham visto. Mas eu também, como representativo, esse é de 1798, como representativo dessa época que estava já desaparecendo, mas as pessoas não sabiam. Aí vem Sadi Carnot, pouco depois, escreve o seu trabalho sobre o poder motor do fogo, la puissance motrice du feu. Vem a emergência termodinâmica, as caldeiras começam a inundar as máquinas com o novo poder motriz do fogo, e aí a próxima imagem, as telas já explodem com novas cores. Esse é um quadro de Turner, o Fighting Temeraire. Fighting Temeraire, vamos nos lembrar, é a nau orgulhosa da batalha de Trafalgar. E está ali atrás, coitada. Só que agora está lá já sem velas e tudo isso, rebocada por um vapor modesto e prosaico em direção ao seu destino final. O Fighting Temeraire vai ser desmontado. É uma passação de poderes. No final dessa navegação à vela, início da navegação ao vapor, é uma transição de eras, de épocas. Imagem melhor do que a representação da termodinâmica e sua emergência é impossível a gente ter. Para não ficar só nesse exemplo, vamos lembrar da pintura, o que ela pode nos fornecer como estudo sobre o método. A próxima imagem, por favor. Cézanne e a perspectiva. Cézanne, nós sabemos que a pintura se fez até a Renascença sem a noção de perspectiva. Tudo estava plano, né? Tudo estava ali ao alcance do seu olho da mesma maneira. Aí vem o Renascimento com aquela riqueza de descobertas, da perspectiva em primeiro lugar, do ponto que organiza o quadro e decompõe o quadro em várias coisas, e, portanto, isso aí gera uma nova forma de pintar. Até que Cézanne para e fala, olha, gente, é claro que não era igual era antigamente, né, que não tinha perspectiva, mas a perspectiva que eu vejo também não é a perspectiva científica que me é dada aqui. Tem uma mediação humana nesse processo. E ele se lança em busca da descoberta de qual é a perspectiva correta. Felizmente, ele está no belo Midi, no sul da França, ensolarado, e, com isso, ele se volta para a montanha Sainte-Victoire, que ele pinta incansavelmente, uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 60 vezes. Né? 68 quadros e óleos a gente tem de Cézanne. Ao acompanhar ou examinar um quadro, ele tem a beleza intrínseca. Se a gente coloca eles na ordem, você vai encontrar um tratado sobre o método. Como é que você busca construir uma visão da perspectiva. E é uma lição sobre qual é essa perspectiva da percepção humana e qual o método para a gente atingi-la. Eu boto uma outra imagem, né?
Volta para trás um pouquinho, né? Ele começa com esse desenho mais impressionista, ele evolui, para a próxima imagem, por favor, né? Ele evolui para procurar esse desenho, ele gira em torno dela, a próxima imagem, e até o final, obrigado, até o final ele nos propõe isso. Então, vou me encaminhando agora para o encerramento. Eu queria dizer o seguinte, que felizmente não estamos condenados às duas culturas, né, no isolamento. Pelo contrário, e também não dependemos só do voto piedoso, eu quero que isso aconteça. Não, nós podemos construir espaços de trabalho em comum. Então, esse esforço da preservação do patrimônio, ele é o melhor exemplo que eu posso imaginar da criação dessas pontes, desses espaços de convivência e de autoestímulo entre a cultura científica, a cultura tecnológica e toda a dimensão cultural, artística, humana do mundo. Não é? Fernando Pessoa já tinha desconfiado disso, naquela sua famosa observação. Olha lá, Heloísa, o rapaz lá vai anunciar uma verdade terrível. Próximo aqui. O binômio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. Próxima imagem. O que há é pouca gente para abrir isso. Mas estamos aumentando. O time cresce. Olhe só essa sala. Né? A próxima imagem, por favor. Então, está bem, né? O nosso reitor ontem se desculpava por ser matemático. Não precisaria ter se desculpado. Né? Pode continuar, por favor. Temos aí, olha, o binômio de Newton, essa beleza. Né? O coração dispara. E temos do lado a nossa querida Vênus de Milo, também muito familiar para os nossos amigos que trabalham no Louvre, né? E está ali. Ao comparar a beleza estética mesmo do binômio, e que é real, e a sua ubiquidade, né? Como é que o binômio, a gente vai encontrar suas manifestações na iluminação que a gente tem com o cálculo aí das correntes elétricas, enfim, por toda parte. Né? E esse ícone da nossa cultura, Fernando Pessoa estava anunciando com grande dose de modernidade, um dos determinantes do nosso tempo. A próxima imagem. Nós encontramos aqui também, em homenagem aos metalurgistas, nós temos aqui deslocações, que são a possibilidade de deformação dos materiais, e que são, ao mesmo tempo, esses desenhos caprichosos, esse é feito na areia, né? Que tem, ao mesmo tempo, essa beleza estética e que tem esse quadro de mosaico. A próxima imagem. Portanto, o que se trata é o diálogo de ciência e tecnologia com a cultura. A próxima. E isso é tão antigo, pelo menos, quanto Aristóteles, que, consoladoramente, ele tinha nos prevenido, essa é uma frase tirada da Ética a Nicômaco, onde ele nos previne o seguinte: a gente se habitua, a gente aprende a ser criativo. Ele diz que a técnica é uma exis poieticae. Exis é um hábito adquirido, é uma atitude adquirida. Poieticae é criadora. Essa palavra curiosa, próximo, por favor. Poiesis, que no sentido original significava ação que transforma o mundo. Criação, fabricação. Depois, por esses desvios semânticos, começou a significar também a arte de produção do ritmo na palavra, a faculdade poética, e finalmente se consagrou com essa visão. Mas que eu proponho, como uma palavra emblemática daquilo que nos une a todos, preocupados com esse diálogo ciência e cultura, que é a poiesis, é o ato de criação, é o ato de poesia. E por isso eu termino pedindo apoio de uma poeta portuguesa, que é Sofia de Mello Breiner, dizendo que a nossa missão e o nosso cotidiano podem ser representados, como ela comenta, né? Por isso eu recomeço sem cessar, a partir da página em branco. E esse é o meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo. Muito obrigado.